Hoje exploraremos a emocionante narrativa do livro de Reis, na qual um profeta enviado por Deus a Betel carrega uma mensagem urgente para o rei Jeroboão de Israel. À primeira vista, a história pode parecer comum, no entanto, à medida que os eventos se desenrolam, uma trágica reviravolta culmina na morte do profeta por um leão. O que é especial em tudo isso é que cada detalhe dessa narrativa carrega profundas lições sobre a soberania de Deus. Antes de iniciarmos propriamente a história do profeta enviado por Deus a Betel, vamos adentrar no contexto histórico desse intrigante relato do livro de Reis. Situado em um período pós-reinados de Davi e Salomão, o cenário é de Israel, uma nação que experimentou um tempo de glória durante esses reinados, mas agora enfrentava uma encruzilhada. Com a morte de Salomão, o reino unificado de Israel se viu dividido. A divisão do reino ocorreu em decorrência de políticas opressivas e da insensatez do filho de Salomão, Roboão. O Reino do Norte, conhecido como Israel, foi formado por tribos israelitas sob a liderança de Jeroboão, um antigo oficial de Salomão. Por outro lado, o Reino do Sul, composto pelas tribos de Judá e Benjamim, permaneceu sob a dinastia davídica, com Roboão como rei. Essa divisão não apenas marcou um período de instabilidade política, mas também desencadeou uma crise espiritual. Jeroboão, embora tivesse permissão divina para dividir politicamente o reino como parte do juízo de Deus contra a casa de Salomão, ultrapassou os limites ao estabelecer centros de adoração idólatra em Betel e em Dan. Essas ações não só desviaram o povo de Israel da verdadeira adoração ao Senhor, conforme estabelecido na lei mosaica, mas também representaram uma rejeição direta à soberania de Deus. O rei Jeroboão caiu no erro de querer garantir a perpetuação de seu poder ao afastar o povo da adoração no Templo de Jerusalém. Para isso, introduziu bezerros de ouro como objetos de adoração e instituiu um sacerdócio alternativo. Essas decisões, além de desobedecerem às ordens divinas, também representaram uma afronta à escolha de Deus de Jerusalém como o local de sua habitação. As consequências espirituais e políticas da desobediência de Jeroboão foram imediatas e duradouras. A apostasia introduzida por ele minou os fundamentos espirituais da nação. O povo de Israel, ao afastar-se da adoração legítima, ficou suscetível à idolatria e à rejeição dos princípios divinos. Isso não apenas desagradou a Deus, mas também abriu portas para o declínio espiritual e moral da nação. Politicamente, a desobediência de Jeroboão levou a conflitos constantes entre os dois reinos, Israel no norte e Judá no sul. As divisões internas enfraqueceram a estabilidade política e criaram um cenário propício para rivalidades e disputas. A consequência política da desobediência foi a instabilidade crônica que moldou o destino de Israel nos anos subsequentes. Betel, o local para o qual o profeta foi enviado, é altamente significativo nas páginas bíblicas. Seu nome, que significa Casa de Deus, remete ao momento em que Jacó teve uma visão dos anjos subindo e descendo uma escada que alcançava o céu. Essa visão marcou Betel como um lugar de revelação divina. A ironia aqui é notável, pois Jeroboão transformou um local onde Deus havia se revelado ao patriarca da nação em um cenário de rebelião e apostasia. Diante desse pano de fundo de desprezo e desafio à autoridade divina, o homem de Deus foi enviado a Betel para profetizar contra o altar idólatra e condenar a idolatria e a rebelião de Jeroboão. Esse contexto histórico nos ajuda a compreender a gravidade da situação e as razões pelas quais Deus escolheu enviar um profeta para confrontar o rei e seu desvio espiritual. Esses eventos críticos proporcionam uma base sólida para a compreensão do desenrolar dessa trágica história bíblica. A missão do profeta em Betel tinha um objetivo claro: profetizar contra o altar idólatra estabelecido por Jeroboão. Essa não era uma missão simplesmente de censura, mas de confronto direto com as práticas que desviaram o povo de Israel da adoração verdadeira. O profeta, ao ser enviado para proclamar a palavra de Deus contra o altar idólatra, representava a autoridade divina diante da rebelião do rei. Ao profetizar contra o altar, o homem de Deus não apenas condenava a idolatria, mas também confrontava o desafio direto à soberania de Deus. Betel, o lugar marcado pela presença divina no passado, agora testemunhava uma rejeição flagrante a essa presença. A missão do profeta em Betel simbolizava um chamado à restauração da verdadeira adoração e à submissão ao Senhor, que havia escolhido Jerusalém como o local de sua habitação. No entanto, ao chegar a Betel,
O profeta não apenas profetizou contra o altar idólatra, mas também anunciou um sinal imediato para validar a veracidade de sua mensagem. A profecia do profeta incluiu a declaração de que o altar seria dividido e as cinzas que estavam sobre ele seriam derramadas. Isso não era apenas um julgamento contra a idolatria praticada, mas também uma previsão profética do declínio espiritual e político iminente de Israel sob a liderança de Jeroboão. Após explorarmos essa história cheia de significados e lições profundas, é evidente o impacto que a desobediência pode ter, tanto espiritual quanto político. Cada detalhe desse relato nos leva a refletir sobre a importância da obediência à vontade de Deus e as consequências que enfrentamos quando nos desviamos dela. Que possamos aprender com as experiências do profeta e do rei Jeroboão, buscando sempre a verdadeira adoração e a submissão aos mandamentos divinos. Que este relato nos motive a permanecer firmes na fé e a seguir os caminhos que Deus nos guia, para que possamos evitar as armadilhas da desobediência e encontrar a verdadeira bênção em nossa jornada espiritual. Se você se interessou por essa história e deseja continuar acompanhando conteúdos inspiradores como esse, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like no vídeo. Sua participação é fundamental para que possamos continuar compartilhando mensagens poderosas como esta. Até o próximo vídeo, e que a graça e a paz de Deus estejam com vocês.